Sou maquiadora, fiquei sem emprego e meu namorado me chamou pra trabalhar na funerária que a família dele tinha como maquiadora de defunto. Só que vocês não têm noção. Eu era maquiadora, trabalhava nesse ramo, já tinha mais ou menos 10 anos, e aí veio a pandemia. E com a pandemia, eu fiquei sem emprego, né? Porque a prioridade não era festa, não era maquiagem, então foi um momento muito difícil pra mim. Eu tentei ir pras redes sociais, mas eu não tive muito sucesso. E aí, gente, infelizmente, o ramo, né, de funerária, caixão, venda, assim, dessas coisas, aumentou muito. E eu tava passando aquela situação, eu morava sozinha, eu já tava chegando ao ponto de falar, cara, não tenho nada pra poder comer. Meu namorado me ajudava como podia, a gente namorava já tinha 5 anos, até que ele teve uma ideia de me chamar pra trabalhar na funerária que a família dele trabalhava. Ele, olha, a gente tá precisando, né, de uma pessoa que tanto faça venda, que seja comunicativa, que apresente os caixões, as flores, e uma pessoa que prepare, né, o rosto da pessoa, faça uma maquiagem, porque eles trabalhavam com essa parte, né, de você preparar toda a pessoa, né, botar no caixão tudo bonitinho. Não é algo que eu queria, né? Porque eu acho que é uma energia pesada. Eu achava que ele já trazia muito dessa energia pra casa, quando ele ia pra minha casa, ele morava com os pais dele. Mas é aquilo, né? Cavalo dados não se olha os dentes. Eu estava precisando, era isso ou passar fome. Eu aceitei e comecei a trabalhar lá. Tipo, o meu primeiro cliente pra mim foi assustador, né, gente? Realmente você vê uma pessoa que já foi e você preparar essa pessoa é muito, muito assustador. Mas eu procurava tratar as pessoas com o maior respeito do mundo, como eu queria que tratassem as pessoas que fossem da minha família quando elas viessem a falecer. Só que aí as coisas começaram a ficar um pouco estranhas, né? Já tinha mais ou menos um mês que eu tava trabalhando lá. E eu comecei a descobrir umas coisas. Comenta pra parte 2 e não esquece de curtir esse vídeo pra ajudar a blogs. A primeira coisa que eu achei muito estranha era a parte do meu namorado, né? O que o meu namorado, no que ele trabalhava. A mãe dele basicamente era meio que uma recepcionista, ficava cuidando da parte de falar com o cliente, marcar, né, e tal. E eu era a parte que apresentava um pouco do caixão, das coisas. O pai dele era o motorista, mas também ajudava. Tipo assim, era meio que um misto, porque era da família. E foi passando de geração, sabe? Então, um ajudava naquilo, um ajudava naquilo ali. E eu meio que fazia um pouco de tudo, fora a maquiagem, quando era necessário. Tipo, uma maquiagem, uma preparação, né? Pra deixar a pessoa apresentável. E o meu namorado, ele só fazia a preparação do corpo. Literalmente. Chegava, primeiro ia pra ele preparava, né? Deixava tudo bonitinho, tudo limpinho. Botava lá dentro, botava as flores e tudo mais. E eu só ia com a maquiagem, né? Ajeitando a maquiagem. Eu não podia tocar no cabelo. Eu não podia, tipo assim, mexer quando já tivesse lá dentro, né? Com as flores. Só que assim, eu aceitava porque eu não fazia muita questão daquela situação. Não tinha um porquê eu tirar a pessoa dali de dentro. Eu só ia literalmente maquiar o rosto da pessoa. Então, muitas vezes, ele literalmente deixava só o rosto da pessoa, sabe? Ele botava flor em volta, ou ele deixava fechado assim e tinha só um buraquinho pra eu poder para eu poder maquiar. E aquilo foi me deixando um pouco encucada, porque ele tinha uma, vamos dizer assim, uma possessão com as pessoas que chegavam. Não importa se era homem, se era mulher, se era criança, não importa. E o trabalho dele era o único que tinha que ser feito sozinho. Tipo, só ele podia estar na sala, ninguém mais podia estar na sala. E aí eu comecei a questionar ele do porquê eu não poderia estar com ele quando ele estava preparando, se eu não podia ajudar ele, né? Até porque ele sempre estava comigo quando eu estava fazendo a maquiagem e o meu trabalho, literalmente, ele era mais leve porque era uma maquiagem bem elaborada, não era elaborada, né, gente? Era uma coisa bem básica. E aí, nesse dia, ele brigou comigo, falando que não, que o trabalho dele ele fazia sozinho, porque senão ele não conseguia se concentrar, que não sei o que não sei o que lá. Fez todo um discurso falando que trabalhava com isso há anos, que eu não ia chegar agora, que ele queria botar regras. Enfim, ele fez um discurso lá que eu não entendi muito bem o porquê do motivo, até que um dia eu peguei um negócio quando eu fui fazer a maquiagem de uma determinada pessoa. Comenta pra parte 3 e não esquece de curtir esse vídeo pra ajudar blogs. Sempre quando ele acabava, ele deixava tudo pronto pra eu poder só maquiar. E aí eu entrei pra poder fazer a maquiagem da pessoa e era uma mulher, né?
E eu achei fios de cabelo no chão, como se alguém tivesse cortado o cabelo da pessoa. Ela tava toda cheia de flor, assim, em volta do rosto dela, ao ponto de você não ver o cabelo dela. Tava toda cheia, porque a família optou por ser porta fechada, porque geralmente ou era por questão de não tinha como ser aberta, ou a família podia optar por ser fechada, por ser de vidro, por ser meia aberta. Era a família que optava. E aí, essa ia ser totalmente fechada, porque parece que as crianças, filha da mulher, ia no velório. Eu achei aquele fio e achei meio estranho e não entendi o porquê. E aí, quando eu peguei, tipo assim, gente, era tipo uma mecha de cabelo, eu fui tirando as flores que estavam em volta da cabeça dela e a cabeça dela tava raspada. Essa foi a primeira coisa estranha que eu achei. Botei a flor, né? E não falei nada. E aí eu comecei a reparar que era sempre um padrão. Quando era fechado, seja por algum motivo ou porque a família optou, tava sempre sem cabelo. E essa foi a primeira coisa estranha que eu descobri. Depois veio a segunda coisa estranha. Por quê? Eu comecei a todas as vezes que eu ia fazer maquiagem falar que eu queria ficar sozinha, assim como ele aceitou. E eu comecei a tirar um pouco das flores. Assim, tirava da cabeça pra ver se tava com cabelo. As que a família ia ver tava aberto. A que a família não ia ver, porque muitas vezes a família não, optava. Porque assim, gente, quando era fechada, a família não via mais. Tava sem cabelo, sabe? E aí eu comecei a tirar as flores, até mesmo na parte do corpo, pra eu poder ver se tinha alguma coisa de diferente. E aí eu comecei a sentir cheiro de coisas. Sabe quando a champanhe do homem estoura quando ele furenfa? Então, tava com cheiro. E eu passava a mão, tipo, às vezes na mão da pessoa, eu passava a mão e tava entendeu? Com uma champanhe estourada ao leite, tava lá. E era recente. E eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a tirar a flor, até que chegou uma que eu vi que tava sem cabelo. Eu comecei a tirar as flores, tirei tudo, deixei ela toda sem flor, sem nada. Ela ficava geralmente com ou uma roupa que a família dava, ou uma roupa que a funerária providenciava. E aí eu comecei a tirar e reparei que esse mesmo leite também estava na parte íntima dela. Eu fiquei tão chocada, que eu comprei uma câmera pela internet. Sim, bem assim, aquela bem portátil mesmo. Coloquei num local bem escondido e esperei. Não falei nada com ninguém, esperei. Gente, quando chegou uma que tava com aquele mesmo situação de, tipo assim, fechado, sem cabelo, com aquelas mesmas coisas, eu fui olhar a gravação da câmera e vi que ele raspava a cabeça das mulheres que tinham cabelo, né? Porque ele vendia cabelo humano e ele do corpo das pessoas. Tanto no 5 contra ele mesmo, tanto quanto fazendo a conexão. Primeiro eu fiquei chocada, chorei, porque são tantos motivos. O desrespeito com a pessoa, a doença que ele notoriamente tinha, eu que tava naquele meio. Nesse dia, ele tinha saído e eu peguei a gravação, preparei, né, o corpo, peguei a gravação e fui mostrar pra mãe dele em desespero, porque eu achei que a mãe dele, a família dele não sabia, mas eles sabiam. E eles falaram que era pra eu poder apagar, que eu ia acabar com a vida dele, que isso era um segredo de família, que por isso que ela não queria que eu fosse trabalhar lá, que não sei o que, não sei o que lá. Ela tentou pegar o telefone da minha mão. Eu saí correndo, fui direto pra trilha. Mostrei toda a gravação, né? E aí foi feita toda uma operação, fecharam lá. Ele foi pro cilindro, a família dele foi pro cilindro, mas a mãe e o pai saíram e estão só respondendo. Ele ficou um tempinho, mas agora também saiu. E, gente, isso ocorreu em segredo. E, assim, foi uma loucura, porque a cidade toda ficou sabendo, né? Eu terminei com ele, eu nem falei com ele, eu fui direto lá. Fui pra outro estado pra poder ir pra casa da família da minha mãe, quando eu fiquei sabendo. Quando, tipo, eu entreguei e sumi. E foi isso, gente. Eu fiquei, assim, chocada, sabe?